coisa senão: hoje conhecerás a imortalidade, conhecerás a tua situação futura e verás o mundo espiritual, no qual te acharás. Entretanto, essa promessa não se estende à plenitude de felicidade que o bom ladrão iria fruir ao lado de Jesus. O conhecimento do estado e do meio em que nos achamos é muita coisa, mas não é felicidade completa, não é gozo. É uma condição preparatória para a obtenção da felicidade real, mas não é o alcance da mesma, que só se pode conquistar mediante a reparação das faltas e a aquisição de sabedoria e virtudes que testemunhem o nosso mérito. Se o ingresso para o paraíso se obtivesse com a conversão à hora da morte, após uma vida de desorientação e de desleixo em que só se realçam as paixões más, vamos concordar em que a virtude seria letra morta e a sabedoria não teria sanção nos conselhos eternos. Não viemos a este mundo para pagar pecados de quem quer que seja, nem para arrepender-nos de coisa nenhuma, mas, sim, para progredir na prática do bem e conquistar o saber. Os dois crucificados, tanto o bom como o mau ladrão, hão de chegar à perfeição por séries de virtudes, pelos esforços congregados em múltiplas existências, porque ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. 43. A morte de Jesus era quase a hora sexta e, escurecendo-se o sol, houve treva sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Jesus, clamando em alta voz, disse: Pai, nas tuas mãos rendo o meu espírito. E tendo dito isto expirou. Vendo o centurião o que acontecera, deu glória a Deus, dizendo: realmente este homem era justo. Toda a multidão que se reunira para presenciar este espetáculo, vendo o que acontecera, retiravam-se, batendo nos peitos. Mas todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia, conservavam-se de longe contemplando estas coisas. Um homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não anuíra ao propósito e ato dos outros, de Arimateia, cidade dos judeus, o qual esperava o reino de Deus, foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus, e tirando da cruz, envolveu-o num pano de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ninguém havia sido sepultado. Lucas 22, 44 a 53. Chegada a hora sexta, houve treva sobre toda a terra e até a hora nona. E a hora nona bradou Jesus em voz alta: Eli, Eli, lama sabactane. Que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isto disseram: Ele chama por Elias. Um deles, correndo, ensopou uma esponja em vinagre, e pondo-a numa cana deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes de alto a baixo. O centurião, que estava em frente de Jesus, vendo-o assim expirar, disse: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Estavam ali também algumas mulheres observando de longe, entre elas, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago menor e de José, e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam, e além destas, muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Marcos 15, 33 a 41. Desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre a terra. E cerca da hora nona deu Jesus um alto brado: Eli, Eli, lama sabactane. Que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns daqueles que estavam presentes, ouvindo isto, disseram: Ele chama por Elias. No mesmo instante um deles correu, tomou uma esponja, ensopou-a de vinagre e pondo-a numa cana, deu-lhe de beber. Mas os outros disseram: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. De novo dando Jesus um alto brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os túmulos e muitos corpos de santos já falecidos, foram ressuscitados, e saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus,
vendo o terremoto e o que se passara, tiveram medo e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. E estavam ali muitas mulheres observando de longe, as quais desde a Galiléia tinham seguido a Jesus para o servir. Entre elas se achavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. À tarde veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Ele foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o entregassem. E José levou o corpo, envolveu-o em pano de linho e depositou-o no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha, e pondo uma grande pedra à entrada do túmulo, retirou-se. Achavam-se ali Maria Madalena e a outra Maria, sentadas à frente do sepulcro. No outro dia, que era o seguinte ao da preparação, reunidos os principais sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro ainda em vida afirmou: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que se faça seguro o sepulcro até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o furtem e depois digam ao povo que ele ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que primeiro. Disse-lhes Pilatos: aí tendes uma guarda, e de segurá-lo, como entendeis. Partiram eles e tornaram seguro o sepulcro, selando a pedra e deixando ali a guarda. Mateus 27, 45 a 66. Depois disto, sabendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, ensopando nele uma esponja e pondo-a em um isope, chegaram-lhe à boca. Jesus, depois de ter tomado o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. Os judeus, porém, como era a preparação e para que os corpos não ficassem na cruz ao sábado, pois era grande o dia de sábado, pediram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e que fossem eles dali retirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que fora com ele crucificado, chegando-se, porém, a Jesus, como o vissem já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isto, deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creais. Porque estas coisas aconteceram para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E diz ainda a outra passagem: olharam para aquele a quem transpassaram. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que oculto por medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus, e Pilatos concedeu-a. Foi José e tirou o corpo. Nicodemos, aquele que no princípio viera ter com Jesus à noite, foi também, levando uma composição de cerca de 100 libras de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no em panos de linho com os aromas, como é costume dos judeus sepultar os mortos. No lugar em que Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um túmulo novo, em que ninguém ainda havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação aos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram a Jesus. João 19, 28 a 42. A morte tem sido o espantalho de todos os tempos. Todas as filosofias, todas as religiões têm procurado decifrá-la, mas, afinal, são vencidas e devoradas pela terrível esfinge. Examine-se a história das religiões com seus mistérios e artigos de fé, seus ritos e sacramentos, e ver-se-á quão distanciadas se acham elas de resolver o problema da morte. Alguns raros filósofos da antiguidade, que ousaram rasgar esse véu, foram taxados de heréticos, caluniados, perseguidos e mortos. Suas palavras não chegaram a fazer eco nos seus contemporâneos, que os consideraram visionários. E assim o mundo perecia sob o guante de uma ciência sem ideal, conjugada com uma religião teórica, quando apareceu na Terra a singular individualidade que, desde o berço até o túmulo, maravilhou as massas, não só com o saber e altas virtudes de que era portador, mas pelos extraordinários fenômenos que durante os 3 longos anos de sua vida pública produziu. Nascido de família humilde,
seguido de amigos que lhe dedicavam toda a confiança, esse extraordinário moço tornou-se o vulto mais popular da Judéia, chegando a atrair a si as multidões que durante dias consecutivos o seguiam pelas ruas, pelas estradas, pelas cidades e aldeias, até pelos desertos, onde recebiam as provas do seu amor e o testemunho dos seus altos poderes. O nome de Jesus de Nazaré andava de boca em boca e não havia quem ignorasse a existência do grande missionário, que acariciava as criancinhas, consolava os aflitos, curava os enfermos, ensinava os ignorantes, e tinha sempre um olhar de benevolência para todos os que, atraídos pelo seu amor, aproximavam-se de sua confortante companhia. Todos, grandes e pequenos, pobres e ricos, ignorantes e letrados, sacerdotes e leigos, rabinos, doutores da lei, escribas, fariseus, saduceus, essênios, soldados e paisanos, governadores, juízes, pontífices, autoridades, sabiam existir na Judéia um tal Jesus, filho de uma senhora de Nazaré, esposada com um carpinteiro chamado José, e que pregava uma religião nova, bordada de parábolas e de ensinos que escandalizavam a classe sacerdotal, que produzia maravilhas, que improvisava milagres e que fazia estremecer as multidões. Nenhum homem no mundo foi tão falado, nenhum teve uma vida tão pública, embora nada escrevesse, como o moço nazareno. Um escritor, falando de Jesus Nazareno, de sua atividade, de seu poder, de suas virtudes, disse que sua vida é um milagre que assombra. Este fato tem grande influência no desdobramento da doutrina do Filho de Deus. Ele quis deixar bem marcante a sua passagem por este mundo, quis torná-la conhecida de todos, para que, mais tarde, não negassem a sua existência, nem o julgassem um ser metafísico, abstrato, sem a responsabilidade dos ditames exarados no seu Evangelho, que constitui o grande monumento, de cujo areópago sairá sempre o espírito vivificador da sua doutrina. A existência de Jesus no nosso mundo é um fato digno de nota, que importa ser sempre lembrado. Não faltam testemunhos históricos que a ela se referem. Suetônio, na História dos Primeiros Césares, fala do suplício do Cristo. Tácito menciona a existência da seita cristã entre os judeus, antes da tomada de Jerusalém por Tito. O Talmude fala da morte de Jesus na cruz. Todos os rabinos israelitas reconhecem o alto valor desse testemunho. 1. Nos Evangelhos, nos Atos, nas Epístolas temos o testemunho dos discípulos sobre a existência de Jesus. Diz Lucas, Jesus de Nazaré foi um profeta, poderoso em obras e em palavras diante de Deus e dos homens. Xiv. 18. 19, Pedro, nos Atos, diz: Homens israelitas, escutais as minhas palavras, Jesus, o Nazareno, foi um varão aprovado por Deus entre vós, pelos efeitos do seu poder, por seus milagres que, por si, no meio de vós realizou. Enfim, Jesus, para a boa compreensão da sua missão e da sua doutrina, fez questão de nascer, viver no nosso meio, dar repercussão à sua vida, fazê-la constatar como um fato positivo, para que fosse excluído o valor aparente que se dá à morte, e se lhe desse o valor real, fato que ele demonstrou com a sua ressurreição. De modo que a morte de Jesus não é mais do que um preparativo para a sua ressurreição. Sem o nascimento do Mestre aqui na Terra, sem a sua vida no nosso planeta, e sem a sua morte, não poderia ele efetuar a ressurreição, que é o testemunho mais valoroso que tinha para destruir a falsa ideia que se fazia da morte, como sendo o aniquilamento final do ser. Baseando-se a sua doutrina na vida eterna, ela só poderia prevalecer com as demonstrações de imortalidade do seu fundador. Examinando-se os 4 evangelhos e procurando-se estabelecer as concordâncias dos trechos neles exarados, chegamos à conclusão de que a morte de Jesus é um fato constatado pelos 4 evangelistas. Nos evangelhos sinóticos lemos que o passamento efetuou-se logo após a hora 9. O evangelho de João não menciona a hora, limitando-se o evangelista a narrar a morte com a naturalidade que com certeza se deu, e sem aqueles brados de desânimo, atribuídos pelos evangelistas Mateus e Marcos a Jesus: Eli, Eli, lama sabactane. Deus
Deus meu, por que me desamparaste? Estas exclamações, dizem diversos espíritos que se encarregaram de elucidar a doutrina do Mestre, de fato, foram ouvidas, mas não partiram dos lábios de Jesus e, sim, do bom ladrão, crucificado na mesma ocasião que o Senhor e a que este havia prometido consoladoras esperanças, e que morrera depois de Jesus exalar o último suspiro. Cremos sinceramente que assim fosse, mesmo porque Lucas e João descrevem a morte de Jesus sem essas notas, encontradas só nos dois primeiros evangelistas. Além de tudo, um espírito da têmpera de Jesus não poderia ter desfalecimento naquele momento solene, em que deveria alegar ao mundo o juízo que a sua doutrina faz da morte, e a coragem que nos proporciona para enfrentar aquele transe. Diz Lucas: Jesus, clamando em alta voz, disse: Pai, nas tuas mãos rendo o meu espírito. E tendo dito isto expirou. João diz: Jesus, depois de ter tomado o vinagre, disse: Está consumado, e inclinando a cabeça rendeu o seu espírito. Consideramos muito o testemunho deste apóstolo, porque foi o que sempre acompanhou Jesus em todos os seus passos. No seu evangelho ele diz: Aquele que isto viu deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creais. A solicitação de Jesus, pedindo água, tenho sede, é um dos fenômenos precursores da morte com tortura, que ocasiona certamente grandes dispêndios de dupla força, material e psíquica. O vinagre que lhe chegaram aos lábios por essa ocasião também é um sinal de que os paroxismos da morte haviam começado. Os judeus tinham por costume, para prolongar os sofrimentos dos condenados, dar-lhes, quando iam desfalecendo, vinagre, no qual haviam posto de infusão e sope. Esta planta, pela sua propriedade estimulante, fortificava o indivíduo. O sabor amargo do isope no vinagre fez um dos evangelistas dizer que deram a Jesus vinagre com fel. Finalmente, a morte verificou-se com todos os seus característicos, comprovada por um dos soldados encarregados da guarda, que abriu o lado de Jesus com uma lança, de cuja ferida saiu sangue e água. O corpo de Jesus foi embalsamado, conforme o costume da Palestina, gastando José de Arimateia, para esse fim, segundo diz João, 100 libras de mirra e aloés. Em seguida, o mestre foi depositado no sepulcro envolto em panos de linho com aromas. A morte de Jesus é a primícia de um fenômeno transcendental que devia servir de base inamovível à sua religião, a ressurreição. Encarando-a sob esse prisma, novos horizontes se dilatam às nossas vistas, aclara-se a nossa compreensão sobre o motivo da vida terrestre, surgem na alma atribulada grandes consolações e esperanças, e, em vez de temer a morte, aguardá-la-emos calmos, com a certeza de que ela nada leva do nosso eu, mas afeta unicamente a roupagem carnal de que nos revestimos para efetuar um trabalho de evolução e de benefício em prol daqueles que necessitam da nossa presença objetiva no mundo material, como, também, um trabalho de perfeição da nossa própria individualidade. Conhecida a pessoa, testemunhada a morte, verificado o óbito, constatada a ressurreição, quem duvidará da sobrevivência, da imortalidade? O escopo de Jesus consistiu justamente nisso, deixar-se matar para demonstrar que a morte não anula o ser, não destrói a individualidade, não extingue o espírito, que é a causa dominante e morredoura, que teve princípio, porém não terá fim, pois é infinito pelos séculos dos séculos. Encarada por essa forma, a morte de Jesus tem grande alcance espiritual, não só espiritual, como também material e moral. Encarando-a de outra forma, nenhum valor tem, porque supliciados, torturados e mortos injustamente têm sido muitos heróis, muitos dignitários da ciência e da religião. Entretanto, nenhum deles soube orientar a sua morte como Jesus, dando-lhe a verdadeira significação, confirmada pelos fenômenos da ressurreição que o Mestre, com singular sabedoria, demonstrou, não só aos seus discípulos, como a inúmeras pessoas que com ele privaram e ainda a outras que o conheceram ligeiramente. O Evangelho de Mateus narra vários fenômenos ocorridos por ocasião da morte de Jesus, fatos,
aliás, de ordem espírita, muito prováveis de se terem verificado, mesmo como um solene protesto dos espíritos contra a ideia da morte que faziam os contemporâneos de Jesus e a título de convite ao estudo da imortalidade para gerações vindouras. Diz Mateus que o véu do santuário rasgou-se em duas partes de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os túmulos e muitos corpos de santos já falecidos foram ressuscitados. Esta narrativa simples indica bem claro que houve fenômenos interessantes, mas cuja descrição vem impregnada das ideias do apóstolo, como, por exemplo, a ressurreição dos corpos dos santos saídos dos túmulos. Isto indica a ideia errônea que os próprios crentes faziam da outra vida e da imortalidade. Acreditavam na ressurreição dos corpos porque nenhuma noção tinham do perispírito, que é justamente o corpo com que o princípio pensante, o espírito, ressuscita. A abertura feita no véu do santuário, de alto a baixo, é um símbolo muito significativo. Quer dizer que aquele santuário, que tinha um véu obscurecido pela morte, separando os homens da vida imortal, não poderia permanecer e só teria vigor se desdobrasse a sua ação do outro lado do túmulo, porque a vida terrena é solidária com a vida espiritual. A morte de Jesus vinha provar essa verdade, cuja demonstração tinha como premissa aqueles fenômenos que se estavam verificando, inclusive o fato de rasgar-se o véu do templo de 8 abaixo. Concluímos afirmando mais uma vez que a doutrina de Jesus não se funda na morte do Senhor, que é obra do espírito da ignorância, do espírito das trevas, mas sim na sua vida, na sua palavra, nos seus exemplos, nos seus prodígios, na sua ressurreição. O espírito do cristianismo é vida, sabedoria, amor, poder. 44. Independência e submissão às leis. Tendo chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam as 2 dracmas, e perguntaram: Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Respondeu ele: Paga. E ao entrar Pedro em casa, antes que falasse, perguntou-lhe Jesus: Que te parece, Simão? De quem recebem os reis da terra tributo ou imposto? De seus filhos ou dos estranhos? Respondeu ele: Dos estranhos. Concluiu Jesus: Logo são isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que subir tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estater, toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Mateus 17, 24 a 27. Independência não quer dizer revolta, autoritarismo, absolutismo. Independência é não depender de coisa alguma que venha privar a nossa liberdade de ação colocando-nos em posição secundária, a ponto de sacrificarmos o nosso dever, a nossa tarefa, o nosso ideal. Espírito livre é o que se isenta dos interesses bastardos e coloca-se sempre superior às injunções obstrutivas da sua ação. Aquele que se nega a pagar ao fisco, é um escravo do fisco. O sacerdote que reclama favores governativos para exercer a sua profissão, está sujeito ao governo, não é independente, não pode agir livremente. Nossa aliança com o Estado consiste em satisfazer as leis do Estado, embora elas pareçam injustas. O que se furta ao cumprimento das leis do fisco, com pretextos religiosos dá a ideia de avareza. As leis da Palestina impunham tributos, como acontece às leis de hoje. Jesus, como seus discípulos, havia sido tributado em 2 dracmas. Naturalmente, Jesus havia sido tributado como carpinteiro, e, seus discípulos, como pescadores. O mestre não podia deixar de efetuar esse pagamento embora sua popularidade fosse grande naquela época, principalmente em Cafarnaum, onde havia operado grandes prodígios, sendo que o povo o admirava a ponto de fazer-lhe ovações, pois realmente acreditava que Deus o enviara, como aconteceu por ocasião da cura do paralítico. A pergunta de Jesus a Pedro é uma alusão à sua ascendência, à sua procedência, à sua estirpe de sangue real, pois todos os julgavam descendente do rei Davi e chamavam-no filho de Davi. Os cegos de Jericó chamam-lhe filho de Davi. No capítulo 12 do Evangelho de Marcos, versículo 35, lê-se: Jesus, ensinando no templo, perguntou: Como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi?
Pois se aquela gente, escribas, fariseus, publicanos, acreditava que Jesus era filho, descendente, de Davi, e a lei judaica excluía os filhos, descendentes, de reis do tributo, como deveria ele, que todos julgavam ser filho do maior de todos os reis da terra, pagar um imposto? Pois, se somente os estranhos deveriam pagar o tributo, como reconhecendo eles em Jesus um filho de rei coletaram-no como contribuinte do fisco. Mas o mestre não quis escandalizá-los, não quis denunciá-los como promotores de escândalos, preferiu pagar as 2 dracmas que lhe tocavam e mais as 2 impostas a Simão, seu discípulo. E como quisesse, mais uma vez, demonstrar àquele que mais tarde deveria apostolar a sua causa, o poder de que se achava investido, não esperou a chegada dos demais discípulos que carregavam o numerário, mandou que Pedro fosse ao mar, lançasse o anzol, e, do primeiro peixe que subisse, tirasse um estater redondo que traria na boca, e pagasse os 2 impostos, pois um estater redondo valia justamente 4 dracmas. Este fenômeno, tido como milagroso por uns e inverossímil por outros, aguardava a vinda do Espírito da Verdade, para poder ser explicado em sua naturalidade. Já dissemos que Jesus era seguido de uma poderosa falange de espíritos que executavam suas ordens, que, dentre os seus discípulos havia médiuns de faculdades raras, inclusive as de materialização e transporte. Nos atos mais transcendentes da vida do Cristo, vemos aparecer, ou antes, vemos sempre a seu lado Pedro, Tiago e João. Todos esses fatos narrados nos evangelhos fazem parte da fenomenologia espírita. O caso do estater redondo é um caso típico de transporte. Os anais espíritas estão repletos desses fenômenos, que, aliás, se têm verificado em todo o mundo. Jesus, certamente, não precisava produzir aquele milagre, mas seu pensamento íntimo teria sido de exaltar a imaginação do seu discípulo e fazê-lo desprender-se do mundo, assegurando-lhe a confiança em Deus, que, para nos socorrer, pode tirar o de que precisamos até da boca dos peixes. Pedro, no exercício de sua tarefa, não deveria ocupar o seu precioso tempo com os tesouros da terra, que os ladrões alcançam e os vermes destroem. Deveria buscar sempre o reino de Deus e sua justiça, pois o mais viria por acréscimo. Todos sabem muito bem que durante a sua missão terrestre Jesus foi assistido com numerário para a sua manutenção e dos seus, além do trabalho, do qual obtinha o salário e pelo qual foi coletado e pagou o tributo. Durante toda a sua vida Jesus manteve a sua independência, por isso é que a sua palavra tinha autoridade. 45. A fuga para o Egito. Depois de haverem partido, os magos, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José, dizendo: Levanta-te, toma contigo o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e fica ali até que eu te chame, pois Herodes há de procurar o menino para o matar. José levantou-se, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, e ali ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que dissera o Senhor pelo profeta: do Egito chamei a meu filho. Mateus 2, 13-15. A melhor defesa do homem, quando seus inimigos o perseguem, é fugir deles. Uma fuga preventiva vale mais que um ataque de defesa, porque na fuga o homem deixa Deus ganhar o seu agressor e ganha, ao mesmo tempo, a sua vida e a misericórdia de Deus. É isto que nos ensina este Evangelho, confirmando os preceitos do Cristo: não deis mal por mal, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos perseguem e caluniam, para que sejais filhos do vosso Pai Celestial, que faz nascer o sol para bons e maus, e descer as chuvas para justos e injustos. Se a justiça de Deus não se conformasse com estes preceitos de misericórdia, certamente ele não mandaria um seu mensageiro ordenar a José, em sonho, que fugisse para o Egito com o seu filho amado e lá ficasse até a morte de Herodes. Senhor da vida de todos nós, nosso Pai Celestial, vendo o risco que corria seu filho de ser vítima de tão tigrino inimigo, poderia aniquilar de vez esse Herodes que pretendia opor-se aos seus sábios desígnios. Mas assim não aconteceu. Havia o recurso da fuga para o Egito, onde o infante ficaria bem guardado, longe das vistas do seu adversário.
A revelação em sonho representou papel importante nesse ato de liberdade de um mal destinado a ferir no próprio coração. Essa doutrina que vem trazer a liberdade ao cativo, a saúde ao enfermo, a esperança ao aflito, a verdade aos que tateiam nas trevas da ignorância. Lição estupenda é a ordenação do Senhor a José, para que tomasse o menino e sua mãe e fugisse para o Egito. Quantas vezes oprimidos, vilipendiados, massacrados em nossas boas intenções, penetra, mesmo acordados, em nossa alma, a ordem da fuga preventiva para algum Egito, onde, longe dos olhares dos que nos malquerem e nos maldizem, possamos sentir a segurança de uma vida mais tranquila, mais pura, de mais amor, de mais espiritualidade. E quantas vezes nos sentimos opressos e fatigados, com ânsias no coração e desvario no cérebro, só porque não fugimos para um Egito, embora voz íntima nos intimasse como o anjo intimou a José, a efetuar essa fuga. Foge para um Egito qualquer, amigo leitor, quando a tua presença causar náusea aos que te rodeiam. Não inquiras de suas razões, porque eles não têm razão, não inquiras do seu sentimento, porque o sentimento que pensas livre neles está ocupado pelos Herodes que lhes envolveram o cérebro e o coração. Foge para o teu Egito, porque melhor estarás no meio de camelos e elefantes, do que entre os homens que perderam as qualidades de homens. Lá terás por sombras majestosas pirâmides, que os séculos não destruíram, terás pão, como os israelitas que para lá se dirigiram no tempo das vacas magras e das espigas xoxas, terás os Josés, que te receberão e auxiliarão, fornecendo-te ainda o que for preciso para a tua viagem de volta e certa quantia para passares na tua terra, até que possas novamente plantar, cultivar e colher frutos dessa semente do amor que o Supremo Senhor te confiou. E se as tuas pernas fraquejarem e tua alma achar-se entre os grilhões, recolhe-te mais ainda, faz da solidão de ti próprio o próprio Egito, porque também o Egito foi solidão para José quando vendido por seus irmãos, e confia nas estrelas que brilham no céu da tua vida, para que, como José, cresças nesse Egito que foi dado para a tua própria glorificação. 46. A naturalidade do bem. Guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens, para serdes visto por eles, de outra sorte não tendes recompensa junto ao vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, derdes esmola, não façais tocar a trombeta, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai Celestial, que vê em secreto, te retribuirá. Mateus, 1-4, a lei do bem é a lei natural, a que temos de obedecer e cumprir. Sendo a prática da caridade a verdadeira religião de Jesus, nada fazemos demais quando cumprimos esse preceito máximo para a salvação. Fazer boas obras para sermos vistos pelos homens é querer atrair o respeito e admiração destes, e, não, cumprir os preceitos da religião, é exaltar a nossa personalidade, querendo fazer-nos parecer mais do que na realidade somos, finalmente, dar sinais característicos de tola presunção, de vaidade, de orgulho, colocarmos-nos acima dos nossos semelhantes, o que vai de encontro à humildade, ao desapego das vis paixões que nos degradam. Se praticarmos o bem para que os homens o vejam e nas glorifiquem, ou para que nosso nome seja exaltado pelos jornais, temos já recebido a recompensa, Deus não nos-la pode dar porque não procedemos em obediência à sua lei e no respeito aos seus ditames. Os hipócritas, cujo proceder não se coaduna com a lei natural do bem, quando chegam a praticar um benefício, ou coisa que com benefício se pareça, fazem soar as trombetas pelas ruas e nos templos. Quantos deles erigem capelas, ajudam a construção de igrejas, erguem altares e os ornam com custosas imagens, para lá terem o seu nome imortalizado. Estes infelizes, aos quais Deus concedeu ouro para auxiliar os maltrapilhos, pobres, miseráveis, enfermos, órfãos, viúvas, chegam a gastar fortunas concorrendo para a idolatria, para a ignorância humana, e, secos,
conduzem inúmeros cegos para o abismo. Sendo um dos grandes mistérios de Jesus desmascarar a hipocrisia, denunciar a impostura, mostrar os falsos brilhantes e a autêntica natureza dos metais que têm a aparência do ouro, para que a verdade apareça, para que o brilhante se valorize e o ouro retome o seu lugar, ouve por bem o Mestre, em seu discurso, mostrar a seus ouvintes como deve ser praticado o bem e como deve ser dada a esmola, para que tenha valor perante Deus. Assim como comparou os esmoleiros e os caridosos com aqueles que aparentam estas virtudes, mas, na verdade, não a sentem, e, na extensão da palavra, não a praticam. O homem de bem, que pratica a lei do amor, não se jacta dos benefícios que faz, e os faz tão naturalmente, por se achar essa lei na sua própria natureza que, no mesmo momento em que presta o benefício, esquece-se do que fez. O homem de bem faz soar a trombeta quando pratica o mal, pois sua consciência rebela-se de tal modo que ele não se pode conter e só acha repouso quando se acusa diante dos homens como infrator daquela lei do bem a qual se acostumou a obedecer. Eis a significação do trecho evangélico, intitulado Acerca da prática das boas obras e como se deve dar esmolas. 47. As bodas de Caná. Houve um casamento em Caná da Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus, e foi também Jesus convidado ao casamento com os seus discípulos. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: Eles não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: Que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Disse sua mãe aos serventes: Fazei o que ele vos mandar. Ora estavam ali colocadas 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e levava cada uma 2 ou 3 almudes. Disse-lhes Jesus: Enchei de água as talhas. Encheram-nas até acima. Então lhes disse: Tirai agora e levai ao presidente da mesa. E eles o fizeram. Quando o presidente da mesa tomou a água tornada em vinho, não sabendo donde era, mas o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou ao noivo e disse-lhe: Todo o homem põe primeiro o bom vinho, e quando os convidados têm bebido bastante, então lhes apresenta o inferior, mas tu guardaste o bom vinho até agora. Com este milagre deu Jesus em Caná da Galileia princípio aos seus milagres, e assim manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. João 2, 1-11, a primeira impressão negativa que recebe quem lê este trecho do Evangelho, e a qual nos poderia deixar prevenidos contra os ensinos do Cristo, porque destoa do espírito de cordura e mansidão que é o característico de Jesus, é a pergunta feita por ele à sua mãe, com aspereza e até repulsa à sugestão que ela lhe queria dar sobre a ação que deveria executar naquela reunião de Caná. Entretanto, não cremos que a troca de palavras entre Jesus e sua extremosa mãe fosse tal como se acha registrada na versão evangélica. Sabemos perfeitamente quanto as traduções deformam e desnaturam as narrativas. E, quando pensamos que os evangelhos passaram por várias traduções a juízo dos tradutores, inscientes as mais das vezes do pensamento íntimo dos seus autores, mas nos convencemos de que as Escrituras não podem mesmo ser estudadas de relance, nem tomadas ao pé da letra. Quantas vezes deixamos de encontrar, num idioma, uma palavra que exprime exatamente o que outra exprime em outro idioma? Jesus não usou de aspereza com sua mãe, pelo contrário, a troca de ideias entre ambos não podia realizar-se sem a máxima cordialidade e respeito. Outro fato digno de nota é o comparecimento do Mestre com sua família e seus discípulos numa festa de bodas. Com esse ato de presença quis ele exemplificar aos seus discípulos o caráter social da sua doutrina, que deveria ser ensinada em toda a parte e não, somente, em templos especializados para tal fim. Que os fatos que alicerçam a sua palavra têm caráter universalista. Convidado com os seus discípulos para assistir um casamento, ele não devia deixar de comparecer, tanto mais que, nessa casa, nessa família de Caná da Galileia, oferecia-se-lhe ocasião de ser dada profícua e substanciosa lição, não só aos nubentes como também aos demais assistentes. E, quase terminadas as saudações, quando já não havia mais vinho,
Talvez porque fosse pouco o abastecimento que fizeram desse líquido e avultado número de convivas, Jesus resolveu dizer alguma coisa. Mas a sua palavra é diferente de todas as outras palavras. Os discursos são composições oratórias para deleitar, mas a palavra do Mestre sempre foi espírito e vida. Deliberou ele, então, falar pelo fato, ensinando e comparando as coisas materiais às coisas espirituais. Mostrou como da matéria se pode fazer a força, e transformar, assim, um ato material em um ato espiritual. O milagre da conversão da água em vinho obedeceu a leis químicas muito conhecidas de Jesus, que as manobrava com a máxima facilidade. É um caso de transmutação da matéria, de que o estudante espírita encontra muitos exemplos nos anais do Espiritismo. Falando pelo fato, o Senhor quis impressionar a assistência com o fim de se dar a conhecer pelas suas obras e ao mesmo tempo deixar ver que o enlace matrimonial não consiste numa união simplesmente carnal, mas sim num ato moral e espiritual que tem por escopo principal promover o progresso de ambos. O vinho material que tinha sido oferecido pelo presidente da mesa se esgotara, assim como se acaba a amizade circunscrita ao amor carnal. A sedução pela beleza, a dedicação e o arrebatamento pela mocidade, pelo dinheiro, pela nobreza de família também se esgotam como o vinho material e, sem o vinho espiritual, que consiste na doutrina que ele anunciava, não podia prevalecer o verdadeiro casamento, razão porque aquele vinho, julgado pelo presidente muito superior ao primeiro, simboliza o verdadeiro amor, que faz os casais inseparáveis e mantém a união perpétua das almas. O casamento como um ato meramente físico, não é mais do que um tênue complemento do instinto, de que todos os animais são dotados. É preciso espiritualizar esse ato, dar-lhe cunho verdadeiramente cristão, mas cristão na expressão primitiva da palavra, isenta de formalismos sectários, de decretos sacramentais, de preceitos ritualistas. O amor não é palavra morta, que precise de ornamentos e flores, ele encerra a benevolência, a indulgência, a bondade, a magnanimidade, o trabalho do coração, do cérebro, do entendimento, da alma, com todas as forças em benefício do ser amado, e os cônjuges, para serem casados de verdade, precisam permutar todos esses deveres. Finalmente, pelos últimos trechos se observa o efeito produzido, já não dizemos na assistência, mas nos discípulos, por aquele fato extraordinário, e os discípulos creram nele. Vamos concluir, considerando o casamento antes como um ato espiritual, e, não, simplesmente material. 48. Andar no mundo sem ser do mundo. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais que o vestido? Mateus, 25, dai a César o que é de César e a Deus o que é de céus. Mateus, 22, 21, o espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. João, 63, o homem é um composto de corpo e alma, o corpo participa da vida terrena, a alma participa da vida do céu. A vida na terra e a vida no céu são solidárias, a aquisição de uma depende da boa aplicação da outra, assim como as condições felizes da vida terrena são, a seu turno, resultantes da boa aplicação da vida no céu. Entendemos por céu o espaço azul que se estende ante as nossas vistas, a noção de céu inclui a erraticidade, ou mundo dos espíritos. Na pergunta 87 de O Livro dos Espíritos indaga Allan Kardec, ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? A resposta é a seguinte: estão por toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muitos deles de contínuo ao vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte, por isso que há regiões interditas aos menos adiantados. Entendemos por felicidade, não o que o comum dos homens deseja, a noção exata que fazemos dela inclui a existência com os seus complementos de manutenção e a paz íntima, que nos põe em relação com o meio que nos cerca e com a vida eterna.
O estabelecimento destes princípios é que obriga os homens a conciliar as duas vidas, a vida na terra e a vida no céu. Nem só de pão vive o homem. Nem só para as coisas do mundo vive o homem, mas também para as coisas de Deus. A vida na terra é uma condição para alcançar a vida no céu. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A vida não é mais que a comida. A vida na terra é alimento para manter o espírito em caminho da vida no céu. O corpo não é mais que o vestido. O corpo é um vestido da alma, é um escafandro por cujo auxílio alcançamos os tesouros do céu, é um instrumento para o trabalho do espírito na terra. Nossa condição de inferioridade espiritual nos obriga à vida na terra. A necessidade de nos elevar, força-nos a tratar da vida do céu. O fim principal da nossa existência terrena é elevar-nos à vida do céu. Mas a vida do céu não se alcança em uma nem em duas existências terrenas, é indispensável, quer estejamos na terra, quer estejamos no céu, conciliar as duas vidas, isto é, trabalhar sempre para o futuro, tornando melhor, quer em condições, quer preparando o meio em que deveremos agir, para alcançarmos definitivamente o desiderato, a vida no céu. Erram aqueles que estando na terra somente tratam das coisas da terra. Erram aqueles que, estando no céu, só tratam das coisas do céu. Jesus morava na terra e não se esquecia das coisas do céu, buscai o reino de Deus e a sua justiça. O Senhor mora no céu, mas não se esquece das coisas da terra. Não vedes como se vestem os lírios dos campos, como se alimentam os passarinhos, como faz descer as chuvas e elevar para todos o sol. O segredo da felicidade consiste, pois, em saber conciliar as duas vidas. A felicidade não está excluída da perfeição. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. O dever, na perfeição, não se cumpre unicamente em parte, mas, sim, no todo, integralmente. O homem deve conciliar seus interesses terrenos com os seus interesses espirituais. Enquanto prevalecerem aqueles, em detrimento destes, em vez de felicidade haverá infortúnio, em vez de paz, haverá guerra, em vez de sabedoria, de verdade, de amor, reinarão no mundo a ignorância, a falsidade, o egoísmo. É comum ouvir-se dizer, nesta vida tratarei desta, na outra cuidarei da outra. Propósito falso de quem assim pensa. Se nesta vida não trata da outra, muito menos o fará quando se passar para a outra. A legenda é, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. A vida do céu tem começo na terra. A escada que o patriarca viu, quando adormecido sobre a pedra de Betel, não principia no céu, tem os seus suportes na terra e os anjos, quando desciam e subiam, desciam do céu à terra, e subiam da terra ao céu. A vida na terra é solidária com a vida no céu e vice-versa. O homem, por sua dupla natureza, pertence ao mundo físico e ao mundo espírita. O espírito, por sua dupla natureza, física e espírita, pertence ao céu e à terra. A religião do amor proclamada pelo Filho de Deus dá a razão desta doutrina. 49. A revolta dos 72. Nisto muitos dos seus discípulos se retiraram e não andavam mais com ele. João, 66, enviou Jesus seus discípulos, 2 às cidades e aldeias onde ele estava para ir, com ordem expressa e poderes sobreexcelentes para curarem os enfermos e levarem as gentes a notícia de se achar próximo o reino de Deus. Nenhuma outra ordem, nenhuma outra missão lhes fora dada, segundo afirma o evangelista Lucas, no seu capítulo X, versículos 1 a 20. Grande era a seara e farta parece que foi a colheita, porque, de regresso aqueles discípulos, ao darem a Jesus conta de seus feitos, maravilhados com tudo que lhes havia sucedido, frementes de regozijo, disseram-lhe, Senhor, até os demônios se nos submeteram em teu nome. Jesus, então, exortou-os novamente a que tivessem fé e lhes garantiu que, se permanecessem na sua palavra, dominariam serpentes e escorpiões, e nenhum inimigo conseguiria fazer-lhes mal, mas acrescentou que a sua maior alegria não deveria originar-se da submissão dos espíritos à autoridade deles, discípulos, mas, sim,
de terem eles os seus nomes escritos no céu. Quão frisante deveria ser para eles esta advertência, que constitui, a nosso ver, de um lado uma premissa de gozo, e, de outro, um aviso de responsabilidade, semelhante ao do servo que se inscreve como obreiro da construção de um edifício que se precisa levar a cabo. Entretanto, o aviso sumiu-se-lhes da mente, esvaiu-se-lhes, dissolvido por aquela momentânea alegria que os absorvia e arrebatava. Mas os 72 continuavam, entretanto, juntos ao Mestre, seguindo-lhe as pegadas. Quantos fatos grandiosos se desenrolaram às suas vistas, produzidos pelo moço nazareno! Quantas curas, quantos fenômenos transcendentais, quanta parábola, quanta doutrina, quanto ensinamento, quantas consolações, quantas esperanças, quantas provas de afeição e amor eles já haviam recebido do Senhor. Entretanto, sorte avara. Quando os judeus promoviam contra Jesus a mais acirrada luta, pelas revelações que o Mestre fazia da sua individualidade íntima, quando chegou o momento azado de o Senhor exortar a multidão a pôr de lado o mesquinho interesse que o dominava, para, em vez de buscar em sua palavra o pão para o corpo, buscar o pão para a alma, justamente nesse momento de responsabilidade maior é que os 72 e mais outros põem de lado a sua obrigação, esquecem-se de que os seus nomes estavam escritos no céu e se retiram, negando a sua companhia a Jesus, segundo relata o evangelista João, no capítulo V do seu livro. De que valeram a esses homens as dádivas e os talentos que o Senhor lhes concedera, se eles, depois de haverem começado a entesourá-los, deliberaram esquecerem-se até do resto da herança que lhes cabia por sorte, renunciá-los, em detrimento da causa que ao começo anunciaram, e com prejuízo de suas próprias pessoas, deixando patente a quase inutilidade do seu labor. Não há quem queria fazer obra de mérito e meta mãos no arado de olhos voltados para trás, porque só é digno do salário o obreiro que termina a sua obra. A revolta dos 72 é fato evangélico que relembra os sofrimentos de Jesus, e assinala, frisantemente, a sua espinhosa missão. Mas apesar de desamado de todos e descrido até dos seus próprios irmãos, ele não se deixou dominar pelo desânimo, e, altaneiro como quem tem certeza da tarefa divina que desempenha, e para a qual não lhe faltaria o auxílio do alto, num ímpeto de sobranceria, prova a fé e ao mesmo tempo a humildade daqueles 12, aos quais mais tarde seria entregue a divulgação da sua doutrina, com o seguinte desafio: quereis vez também vos retirar. Os discípulos, absortos com aquela enérgica interpelação, emudecem, consultam-se numa troca de olhares tímidos e com certeza rasos de lágrimas, e por fim Simão Pedro, interpretando o pensamento íntimo dos companheiros, responde por todos: Senhor, para quem havemos nós de ir? Tu tens palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecemos que tu és o Santo de Deus. As provas das missões se acham em relação direta com as provas do amor fraterno. Não pode haver missões religiosas separadas do amor fraterno, porque o amor fraterno é a base essencial em que se fundam os missionários para o exercício do seu apostolado. Se os 72 permanecessem no amor ao Cristo, tal como ele já os havia ensinado, não invalidariam a missão iniciada por ordem do Mestre e com grande regozijo para todos eles. Mas como não permaneceram, porque tinham o melindre no coração, e o desvario no entendimento, alienaram não só aqueles sagrados dotes que lhes haviam sido outorgados, como, também, a sua própria tarefa, a sua própria missão. E é por isso que os evangelhos não mais falaram neles, e João faz referência ao caso, para demonstrar o poder de Jesus que, de posse do Verbo divino, que já lhe havia servido na criação do nosso mundo, com o Verbo, que é a palavra de Deus, arrostaria todas as dificuldades, vencendo-as a ponto de, na sua mais elevada conquista, triunfar da morte e tragá-la na vitória. Ensina-nos tudo isso que devemos ser humildes, pelo menos quando não possamos ser sábios, e a manter entre nós, pegureiros da última hora e pescadores de homens, o amor fraternal, para que vençamos o mundo, dando-lhe a conhecer que somos, na verdade, discípulos do Cristo Jesus. 50. Premonições, avisos proféticos e sonhos premonitórios.
no 6º mês foi enviado da parte de Deus o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Aproximando-se dela, disse: Salve, altamente favorecido, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar que saudação seria esta. Disse-lhe o anjo: Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. E conceberás no teu ventre, e darás à luz um filho, a quem chamarás Jesus. Lucas, ele, 26-31, estando Zacarias a exercer diante de Deus as funções sacerdotais, na ordem da sua turma, coube-lhe por sorte, segundo o costume do sacerdócio, entrar no santuário do Senhor e queimar um incenso, e toda a multidão do povo estava orando da parte de fora, à hora do incenso. E apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Zacarias, vendo-o, ficou turbado e o temor o assaltou. Mas o anjo lhe disse: Não temas, Zacarias, porque tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, a quem chamarás João, e terás gozo e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Lucas, ele, 8-13, naquela região havia pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e encheram-se de grande temor. Disse-lhes o anjo: Não temais, pois eu vos trago uma boa nova de grande gozo que o será para todo o povo, e é que hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor. E eis para vós o sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. De repente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra entre os homens de boa vontade. Quando os anjos se retiraram para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos já até Belém e vejamos o que aconteceu, o que o Senhor nos deu a conhecer. E foram a toda pressa e acharam Maria e José, e a criança deitada na manjedoura. Lucas 2:816, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, e lhe havia sido revelado pelo Espírito Santo que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E movido pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer por este o que a lei ordenava, Simeão tomou-o nos seus braços e louvou a Deus, dizendo: Agora tu, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste ante a face de todos os povos, luz para revelação aos gentios, e glória do teu povo de Israel. Seu pai e sua mãe maravilharam-se do que dele se dizia. E Simeão os abençoou, e disse a Maria, mãe do menino: Este é posto para queda e levantamento de muitos em Israel, e para sinal de contradição, e também uma espada traspassará a tua própria alma, para que os pensamentos de muitos corações sejam revelados. Lucas 2:2535. Havia também uma profetisa de nome Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era ela de idade avançada, vivendo com seu marido 7 anos desde a sua virgindade, e viúva de 84 anos, que não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Esta, chegando na mesma hora, deu graças a Deus e falou a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Quando se tinham cumprido todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram à Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Lucas 2:36-39, tomando à parte os 12, disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e tudo quanto os profetas escreveram a respeito do Filho do Homem se cumprirá, pois será entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, e ao terceiro dia ressurgirá. Eles, porém, nada disso entenderam, e o sentido dessas palavras era-lhes oculto, e não percebiam o que ele dizia. Lucas 18,
31 a 34, um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José, dizendo: Levanta-te, toma contigo o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e fica ali até que eu te chame, pois Herodes há de procurar o menino para o matar. José levantou-se, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Mateus 2, 13 a 14. Mas tendo morrido Herodes,